Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui no templo da nossa igreja e nós vamos começar o estudo bíblico de hoje, dando sequência no panorama bíblico. Mas antes, eu quero convidá-lo para que nós façamos uma oração pedindo a bênção, a instrução, a iluminação e a orientação do Espírito Santo para o estudo de hoje. Então, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelas nossas vidas, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelos nossos afazeres, pela oportunidade que temos de, nessa noite, estudar a Tua palavra, de conhecê-la e de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem sido conosco, tem sido bondoso, gracioso, misericordioso, tem nos conduzido apesar da pandemia, da crise, mas nós sabemos que o Senhor está sempre ao nosso lado. Pedimos que o Senhor abençoe o estudo bíblico que teremos agora, nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina com o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra, o ensino dela e especialmente praticá-la para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos começar o estudo bíblico de hoje, dessa terça-feira, 14 de julho de 2020. Nós estamos, como é do conhecimento de vocês, estudando o panorama bíblico. Mas, novamente, eu trouxe essa informação. A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.103 versículos. Panorama do Antigo Testamento, que nós estamos estudando. Ele tem 39 livros, 929 capítulos, 23.146 versículos e corresponde a 78,13% da Bíblia. Eu já falei isso e repito, provavelmente essa é uma das razões pelas quais as pessoas leem o Novo Testamento, porque em termos percentuais ele é bem menor do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em 5 partes: Pentateuco, que nós estamos estudando, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Esses são os livros que compõem o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje nós vamos estudar o livro de Números. Esse é o nosso assunto nessa noite. Aliás, inicialmente, é preciso dizer que não é muito comum nós vermos aulas, estudos ou pregações nesse livro. Então, nós vamos estudá-lo nessa noite, mas não é muito comum. Eu trouxe até algumas informações a esse respeito. Veja só. Se você fizer entrevistas em igrejas cristãs diversas, vai descobrir que Números é um dos livros menos lidos entre cristãos. Talvez a maioria das pessoas nem saiba qual o conteúdo de Números, já que o título em português não nos leva ao tema principal. Então, se nós fizéssemos essas entrevistas ou uma enquete a esse respeito, nós vamos chegar à conclusão que esse é provavelmente um dos livros menos estudados da Bíblia, mas ele é muito importante, nós vamos ver nessa noite. Números, contar o quê? É porque o livro nos remete a números. Veja essa explicação que interessante. O livro originalmente se chamava No Deserto. Quando traduziram o Antigo Testamento para o grego, escolheram o nome Números por causa dos 2 recenseamentos, capítulos 1 e 26,
relatados no livro. O título hebraico reflete melhor a ênfase no conteúdo da vida do povo de Deus durante o tempo de sua peregrinação no deserto. Então, os irmãos puderam observar que tem duas possibilidades para o nome do livro. A primeira, e a originalmente, que, como diz aí, no deserto. E a segunda, números, por causa dos dois recenseamentos ou os dois censos. Na verdade, a expressão no deserto, ela faz mais sentido mesmo, porque o livro se desenvolve com o povo de Deus no deserto. Resumo do estudo. Vamos dividi-lo em 3 partes. Primeira, conteúdo do livro. Segunda, informações gerais. Terceira, esboço do livro. Então, como nós temos feito de uma maneira geral, nesse tempo, nessa hora que nós vamos passar juntos, nós vamos dividir o nosso estudo nessas 3 partes. Primeira parte, conteúdo do livro. O 4º livro do Pentateuco. O título vem da versão dos 70, grupo de anciãos que traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, conhecida como a Septuaginta. Então, na verdade, o que eu estou lendo aqui, nós já vimos um pouco nos slides anteriores. Adotado em virtude do livro narrar 2 censos, o primeiro quando Israel chegou ao Monte Sinai, no 2º ano da saída do Egito, e o segundo à beira do Jordão, no final dos 40 anos no deserto. Então, veja, eu deixei essa expressão em amarelo, 2 censos. Só para que vocês tenham uma ideia, o livro de Números, ele pega um período aproximadamente de quase 40 anos. Então eu tenho muita coisa, muito conteúdo e muita informação para passar para os irmãos nessa noite. Então observem, o primeiro censo foi feito no 2º ano da saída do povo e o segundo censo foi feito 38 anos depois que eles saíram do Egito. 38 anos depois do primeiro censo. Então, totalizando 40 anos no deserto. O número dos capazes para sair à guerra, de 20 anos para cima, foi de 603.550. Isso está em Números capítulo 1, versículo 46. Aliás, eu peço para que você deixe a sua Bíblia aberta, mantenha-a aberta até o final do nosso estudo, pois eu vou ler alguns trechos, algumas partes, alguns versículos do livro. Veja aí, Números 1, 46. Todos os contados foram 603.550. Esse número é do primeiro censo. Agora, continuando aqui. Na numeração, 38 anos depois da primeira, foi de 601.730. Isso está no capítulo 26, versículo 51. Por favor, acompanhe comigo a leitura aí para que você se familiarize. 26, 51. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Isso o número do segundo censo. Este número indica que havia um total de cerca de 2 milhões de homens, mulheres e crianças. Esse número ou essa estimativa ela é calculada por baixo. É possível que fosse mais ainda. Há quem diga que eram 2 milhões e meio ou até mesmo 3 milhões de pessoas que estavam ali no deserto. Esses números que vocês veem em amarelo são pessoas de 20 anos para cima capazes de ir à guerra. Da primeira numeração, somente Josué e Calebe sobreviveram para a segunda numeração. O povo foi numerado conforme as tribos e famílias. Então aqui tem um detalhe interessante, né? A gente conhece a história, nós vamos ver mais para frente, Moisés manda os espias, 12 homens para espiarem a terra,
e apenas Josué e Calebe darão um relatório positivo da terra. A cada tribo foi assinalado um lugar no arraial. Isso aqui é interessante porque a gente observa a organização com que o arraial, com que as tribos ficavam lá no deserto, sendo a marcha e o acampamento regulados com precisão militar. No transporte do tabernáculo, que nós vimos, o tabernáculo foi construído no livro do Êxodo, capítulos 25 a 40 do Êxodo, 16 capítulos para construir e levantar o tabernáculo. Então, no transporte do tabernáculo, cada levita tinha a sua tarefa particular. O livro do Êxodo fala de libertação, nós já vimos. O de Levítico, de adoração. Números, uma palavra-chave para Números, fala de serviço e ordem. Não nos convém fazer o serviço do Senhor de uma maneira relaxada. A palavra de Deus vai ensinar sobre isso. Lá em Jeremias 48:10 diz: maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ninguém entre os israelitas ficou livre para seguir a sua própria vontade. Cada pessoa foi enumerada, reconheceu seu próprio lugar na família e foi-lhe assinalado o seu serviço definitivo. Então, guardem essa palavra que eu deixei em amarelo, serviço. O livro de Números vai tratar muito desse assunto chamado serviço. Autor. O autor é Moisés. Nós podemos ver isso aí no primeiro livro, no primeiro versículo do livro. Veja aí, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo, aí vem o texto a seguir. Então, está claro para nós aqui, no primeiro versículo do livro, a autoria mosaica do livro. Foi Moisés quem o escreveu. Tema: se nós pudéssemos resumir o livro tem 36 capítulos, é grande inclusive. A palavra-chave é peregrinação. Veja aí, por favor, acompanhe na sua Bíblia comigo, por gentileza, capítulo 10, versículo 29. 10, 29. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Então, observem a expressão do versículo 29. Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor nos disse. Então, estamos de viagem, peregrinação, a palavra-chave. Jesus em Números, isso aqui é interessante. Eu tenho dito para vocês que Jesus aparece nos 66 livros da Bíblia. Às vezes de forma mais clara, outras vezes mais velada, não aparece tão claramente assim, mas nós poderíamos resumir Jesus em Números nessa frase aqui. Ele é a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Veja aí, capítulo 14, versículo 14 do livro. 14:14, diz assim: mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. É claro, irmãos, que Jesus, nós não podemos entender esse texto literalmente. Jesus não é essa nuvem literalmente. Aqui nós temos uma tipologia, um simbolismo para falar da pessoa de Jesus. Se o povo ficou praticamente 40 anos no deserto,
Deus providencia essa nuvem, essa coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Nós temos, portanto, essa tipologia. Quando nós falarmos do maná, por exemplo, Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, em João 6, eu sou o pão que caiu do céu, que é uma referência ao maná descrito aqui no livro de Números. Então nós temos essa tipologia. Ele é a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Quer ver um paralelo com isso? Jesus vai dizer no Novo Testamento para os seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja o paralelo. Aqui a nuvem estava com ele todos os dias, quando Jesus prometeu a mesma coisa no Novo Testamento. Muito interessante você ver Jesus em cada livro da Bíblia, simbolicamente, tipologicamente, mas nós podemos fazer essa associação. Segunda parte das 3, informações gerais. Gênero literário, Pentateuco ou livros da lei, é o quarto de 5 livros. Número de capítulos do livro, 36. Número de versículos, 1288. Tem bastante coisa para ler. Capítulo principal, 14. Por que o 14 é o principal? Porque lá nós encontramos a rebelião do povo. No final do capítulo 13, os espias voltam de espiar a terra, dão o relatório para Moisés, os 12 espias, e 10 dão um relatório negativo. Apenas 2 deram um relatório positivo, que foi Josué e Calebe, como nós falamos ainda há pouco. Então, o que acontece no capítulo 14 é uma rebelião do povo. Versículo principal, 10:29, que nós já lemos, quando Moisés diz assim, estamos de viagem para a terra que o Senhor nos prometeu. Maior capítulo, 7, são 89 versículos, um capítulo grande em que fala sobre as ofertas que cada príncipe, representando cada tribo, entregou para o Senhor. Um capítulo grande, até mesmo repetitivo, difícil de ler. Alguém poderia dizer que Moisés podia ter resumido esse capítulo em 5 versículos, dizendo que os 12 líderes, 12 representantes entregaram isso, mas ele faz questão de separar por tribos e por dia. E ele descreve o que foi entregue lá, as ofertas que foram entregues. Menor capítulo, o 17 e o 36, ambos com 13 versículos. Então, essas são informações mais gerais, estatísticas, números, a respeito de números, desculpem a redundância, números acerca de números. Vamos em frente. Essa daqui é a parte maior, eu chamo a sua atenção. A terceira parte, esboço do livro. Nós vamos caminhar aqui, obviamente, pelas avenidas principais. É muita coisa, são 36 capítulos, como já dissemos. Mas aqui eu fiz um resumo, um esboço do livro para vocês. Ele está dividido em 3 partes. Primeira, a preparação no deserto do Sinai, vai de 1:1 a 10:10. Segunda, a jornada até as campinas de Moabe, vai de 10:11 a 25:18. Terceira, a preparação para entrar em Canaã, capítulos 26 a 36. Então, nós temos aqui nesse slide o esboço geral do livro. Nós podemos dividi-lo nessas 3 partes aqui. Observem, eles ficam 10 capítulos se preparando para marchar, para viajar. 10 capítulos se preparando. Na segunda parte nós temos a jornada,
e vai do capítulo 10 até o capítulo 25. Eles saem do Monte Sinai e vão até as campinas de Moabe. Essa daqui é a parte principal em que eles levam bastante tempo nesse caminho. E, novamente, na terceira parte, observem que a palavra é preparação. Eles vão se preparar agora, mas para entrar na terra de Canaã. Então, nós vamos ver daqui para frente, tudo que nós vamos falar é um resumo dessas três partes aqui. Eu penso que essas três palavras resumem bem o livro de Números. Preparação, jornada e preparação novamente. Vamos a elas. Vejamos essas três partes. Primeira, a preparação no deserto do Sinai. Vai de 1:1 a 10:10. Vejamos os pontos da primeira parte. Primeiro, o primeiro censo, capítulo 1. Aqui eu quero ler com vocês, eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos fazer a leitura bíblica de Números 1, dos versículos 1 a 16, para que vocês tenham uma ideia de como Moisés procedeu no primeiro censo. Lembrando aos irmãos uma informação importante, eles já estão no segundo mês do segundo ano que eles saíram do Egito. Eles estão no Monte Sinai, lá, aquele mesmo monte que Moisés recebeu as tábuas da lei, que Deus mandou construir o tabernáculo, eles estão ali, acampados no Monte Sinai. Então veja, por favor, a leitura que nós vamos fazer, Números 1, de 1 a 16. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo, olha aí a palavra censo aparecendo, levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Último versículo. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então, não sei se você observou na leitura, eles têm a missão e a função de contar o povo. Pessoas de 20 anos para cima, homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. E vejam que a tarefa deles era muito grande, pelo que nós lemos no texto, 14 pessoas para fazer esse serviço. 14. Moisés, Arão e um representante das 12 tribos de Israel. Então aqui nós temos o primeiro censo. 2. As posições no acampamento e a marcha são indicadas. Isso aqui é interessante, é capítulo 2. Deus é um Deus organizado. Eu trouxe essa imagem para vocês, eu achei ela muito interessante. Essa imagem, ela mostra para nós, de uma maneira gráfica, como que se deu, como que acontece aqui
a ordem das tribos no acampamento. Você pode ver aí, eles estão no deserto do Sinai, e eu trouxe essa imagem, eu vou ler para vocês. Então veja, a leste, você tem três tribos em cada canto. A leste você tem Zebulon, Issacar e Judá. A oeste você tem Efraim, Manassés e Benjamim. Ao norte, no canto direito da sua tela, você tem Naftali, Azer e Dan. E ao sul Gade, Simeão e Ruben. Esses números que vocês estão vendo aí, 1, 2 e 4, 3, são as tribos dos levitas. Eles ficavam mais próximos do tabernáculo. Você tem essa fumaça aparecendo aí. Então, tem até uma legenda, né? O número 1 é Moisés, Arão e família. O 2, os coatitas. Tá pequenininho, não sei se você está conseguindo ler. Descendentes de Coate. 3, Gersonitas, descendentes de Gerson. 4, Meraritas, descendentes de Merari. Então, veja, olha como Deus é um Deus organizado. Eles estão no deserto, cada um tem a sua marcha, a sua bandeira, o seu estandarte, cada um está no seu devido lugar. Você pode ver o número, por exemplo, ao sul, deixa eu pegar só um número para você ver, ao sul, somando Gade, Simeão e Ruben, você tem 151.450, só de homens acima de 20 anos. Então, Deus é um Deus organizado e Ele está organizando isso no deserto. Muito interessante essa imagem aqui. O capítulo pode ser árido para a gente ler, mas essa descrição aqui acaba nos ajudando. 3. A contagem dos levitas e a descrição de seus deveres. Capítulos 3 e 4. 4. A remoção de impurezas do acampamento. Aí eu cito aqui o que é a descrição dessas impurezas. O leproso, o fluxo, a lei da restituição e a prova da mulher suspeita de adultério. Tudo isso está no capítulo 5. 5. As regras para os nazireus. Capítulo 6, versículos de 1 a 21. Esse texto nós conhecemos. O nazireu ele não podia fazer 3 coisas. Eu não sei se vocês estão lembrados. Ele não podia cortar o cabelo, não podia tomar bebida, nada que viesse da uva, nada fermentado, e não podia tocar em cadáver. Talvez se eu perguntar para você agora, qual é o nazireu mais conhecido da Bíblia? É possível que 2 nomes venham à nossa mente. Samuel e Sansão, ou Sansão e Samuel na ordem cronológica. Eles eram nazireus consagrados desde o ventre de sua mãe. Então você tem aqui no capítulo 6 as regras para quem desejasse ser nazireu. 6. A bênção sacerdotal. Isso aqui eu queria ler. Nós chamamos de, você tem a descrição de a bênção sacerdotal ou a bênção araônica. Capítulo 6, versículos 22 a 27, vale a pena a gente ler. 6, 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, calma, eu não estou estudando, não estou terminando o estudo, não é a bênção final, é só a leitura da bênção sacerdotal. No Antigo Testamento, a bênção araônica. No Novo Testamento, nós vamos ter a bênção apostólica. Segundo aos Coríntios 13, 13, o apóstolo Paulo fala a sua descrição conhecida. A graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai
e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Segundo aos Coríntios 13, 13. 7. As ofertas dos príncipes para o tabernáculo. Esse aqui, o capítulo 7, como eu falei para vocês, é o maior capítulo que tem. E ele vai mostrando o dia em que foram feitas as ofertas especificamente que foram doadas. É um capítulo longo, tem 89 versículos. Fique firme na hora que você estiver lendo, não pule esse capítulo, para que você, na sua leitura bíblica, escreva lá no final o seu certificado FF, fui fiel. Lá no seminário, quando alguém não era fiel, não fazia as coisas direito, nós criamos uma outra sigla, né? Tem FF, fui fiel, mas também tinha um outro FF, que é fui fumaça. Fui fumaça quer dizer fui inconsistente, não fiz o negócio como deveria ter feito. Então é um capítulo longo, não é muito agradável, mas põe aí FF de fui fiel e não de fui fumaça. Vamos em frente. 8. O candelabro de ouro, capítulo 8, versículos de 1 a 4. 9. A consagração, e aqui gente, eu tive que colocar entre aspas, porque essa expressão não existe, ok? Então, calma, alguém vai me questionar depois, isso aqui eu coloquei entre aspas. A consagração e a aposentadoria dos levitas. Não tem essa expressão, ok? É só para que, contextualizando, seria uma versão, me desculpem, edivaldiana aqui. A consagração e a aposentadoria, entre aspas, dos levitas. 8, de 5 a 26. Por que eu coloquei, entre aspas, a aposentadoria? Porque eles tinham um período, eles entravam com a idade tal e encerravam, eles eram obrigados a encerrar. Então, você tem aqui no capítulo 8, uma espécie de aposentadoria para eles. Eles começam com uma idade, 25 anos, se não me falha a memória, e com 50 anos eles têm que parar. Então, eles têm um tempo limite para exercer o seu ministério sacerdotal. 10. A celebração da Páscoa, 9, de 1 a 14. A Páscoa com todos aqueles pré-requisitos descritos lá em Êxodo 12, quando eles saíram do Egito. 11. A nuvem sobre o tabernáculo, 9, de 15 a 23. 12. As duas trombetas de prata, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Essas duas trombetas, elas tinham a finalidade de convocar o povo, era uma espécie de código, de símbolo, para que eles ficassem atentos. Se tocasse uma trombeta só, tinha um significado. Se tocassem as duas trombetas, outro significado. Então percebam que nós chegamos no capítulo 10 e encerramos a primeira parte, a primeira das 3 partes. Até o capítulo 10, versículo 10, eles estão se preparando, ainda estão no Monte Sinai. 10 capítulos se preparando para marchar. Olha essa imagem que bonita. É a segunda parte, a jornada até as Campinas de Moabe. Vai de 10:11 a 25:18. E aqui vai ocupar uma boa parte, vários anos vão acontecer. Você pode ver aí a distribuição das tribos. No centro você tem o tabernáculo. Aqui você tem a coluna de fogo que eu falei para vocês. Essas pessoas que estão mais próximas, com certeza, estão ligadas e relacionadas ao sacerdócio levítico. Então aqui eles estão no Monte Sinai, eles passaram um pouco mais de 10 capítulos se preparando e finalmente eles vão partir até as Campinas de Moabe. Vamos ver alguns detalhes aqui. Vejamos os pontos da segunda parte. 1. A primeira etapa da jornada, capítulo 10, versículos 11 a 36. Como é a primeira etapa? Aqui você vai perceber, eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 10,
versículos 11 a 16, você vê claramente que a sessão está mudando. Não é mais preparação, agora eles vão partir propriamente dito. Veja aí, 10, 11. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Versículo 12. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, melhor dizendo. Então você pode observar no versículo 13, pela primeira vez se puseram em marcha. Então nós já vimos, a primeira parte eles estão se preparando, a segunda parte eles vão partir propriamente dito. 2. As murmurações dos israelitas, capítulo 11. A gente conhece a história, brevemente, muito rapidamente, eles estão reclamando, murmurando. 3. A rebelião de Miriam e Arão, capítulo 12. 4. A missão dos 12 espias, capítulo 13. Esse aqui é quando eles vão espiar a terra, no capítulo 13, a partir do versículo 25, eles voltam, 13, 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. 5. A rebelião do povo, a intercessão de Moisés e o castigo de Deus, capítulo 14. Eu falei para os irmãos no início que o capítulo 14 é o capítulo principal do livro, porque aqui nós temos a rebelião. Eles recebem o relatório, veem o relatório com incredulidade, eles dizem a terra é boa de fato, é uma terra que mana leite e mel, mas lá tem gigantes. No entanto, Josué e Caleb vão dar um relatório positivo da terra. Acontece aqui, portanto, uma rebelião. 6. Leis depois da crise, capítulo 15. Que crise foi essa? A crise do capítulo 14, quando Deus castigou os incrédulos. Veja aí, nós vamos ler novamente o capítulo, isso aqui vale a pena a gente ler, Números 15, versículos 37 a 41. A lei acerca das borlas das vestes. Olha que interessante, o povo está no deserto, e Deus está preocupado inclusive com as vestimentas do povo. 15:37 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus estava preocupado, inclusive, com as vestimentas do povo. 7. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Capítulo 16. 8. A vara de Arão floresce. Capítulo 17.
12 varas são postas ali e no nome de Arão está escrita a tribo de Levi, e é justamente a vara de Arão que floresce. Depois Deus manda que Moisés coloque essa vara dentro da Arca da Aliança para mostrar nas gerações futuras que Deus faz as coisas de forma correta. 9. Deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 18. 10. Preparativos para a purificação. Capítulo 19. 11. A morte de Miriam. Vamos ver aqui, depois de bastante tempo, nós temos a morte de Miriam, capítulo 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Então, a irmã de Moisés e Arão, Miriam, faleceu em Cádiz. 12. O pecado de Moisés ferindo a rocha em Meribá, 20, de 1 a 13. Nós conhecemos a história, foi esse pecado cometido por Moisés que o impediu de entrar na terra prometida. Deus disse que ele deveria falar com a rocha, e ele bateu na rocha, e por conta disso, ele não entrou na terra prometida. 13. Moisés solicita passagem por Edom, 20, de 14 a 21. Quem é Edom? Edom são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Moisés pediu para que eles passassem pelo meio do território deles. Eles não deixaram. Moisés disse, olha, a água que nós tomarmos, nós vamos pagar. Se nós pegarmos alguma comida, nós vamos pagar também. Mas os edomitas não deixaram. 14. A morte de Arão, 20, de 22 a 29. Então veja que no capítulo 20 nós temos duas mortes importantes. A de Miriam, no início, e também a de Arão. 15. A primeira vitória contra os cananeus, 21, de 1 a 3. 16. A serpente de bronze, 21, de 4 a 9. O povo estava sendo picado por essas serpentes. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze no deserto, e quem olhasse para ela ficaria curado. Então isso é descrito no início do capítulo 21. 17. Jornadas dos israelitas, 21, de 10 a 20. Você tem aí a descrição de algumas jornadas. 18. Vitória sobre os reis Seom e Og, 21, de 21 a 35. 19. Os episódios envolvendo Balaão, capítulos 22 a 24. Esse Balaão, olha, às vezes eu fico pensando porque Deus gastou 3 capítulos falando sobre, insistindo com Balaão, e Balaão só dando bola fora. Você conhece a história lá da jumenta, né? A jumenta de Balaão. Aliás, eu sempre brinco quando eu vejo esse texto. E um dia, quando eu for pregar, claro, é uma brincadeira, né? O meu tema vai ser a jumenta e o jumento. Seria um bom tema para essa parte aqui. A jumenta é o que você está pensando. A jumenta é o animal. E o jumento é o profeta. O jumento é Balaão. Então, o meu tema seria a jumenta e o jumento. Porque a jumenta tem mais discernimento do que o próprio profeta. Há um rei chamado Balaque. O Balaque contrata o Balaão para que ele amaldiçoe o povo. E, no entanto, Deus não permite que o povo seja amaldiçoado. Então, 3 capítulos, 22, 23 e 24, falam sobre Balaão. 20. A apostasia em Baal-Peor e o zelo de Finéias, capítulo 25. O que acontece no capítulo 25 é o seguinte, irmãos. Balaão
diz para os moradores daquela cidade, olha, nós não tem como amaldiçoar Israel. Israel é uma nação abençoada, mas façam o seguinte, façam com que eles se prostituam, façam com que eles adorem outros deuses, com que eles se casem com mulheres estrangeiras, e vocês estarão pervertendo o povo. Então aqui há uma apostasia, o povo está adorando um ídolo, juntando-se, capítulo 25, versículo 3, juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então veja, não adianta, eu não vou conseguir amaldiçoar Israel, mas se você tirá-lo do caminho da santidade, Deus vai ficar irado. E aqui você tem Finéias fazendo justiça, agindo corretamente, é por isso que, contra os idólatras, é por isso que é descrito o zelo de Finéias. Finéias se não me engano, neto de Arão. Você tem Arão, Eleazar e Finéias. Eu acho que essa é a ordem correta. Terceira e última parte, a preparação para entrar em Canaã. Capítulos 26 a 36. Então, só para recapitular aqui rapidamente. Primeira parte, um pouco mais de 10 capítulos se preparando para sair do Monte Sinai em direção à Terra Prometida. Segunda parte, eles partem e aqui, nesse exato momento, eles estão nas campinas de Moabe. E a terceira e última parte fala de preparação novamente, só que agora é para finalmente entrar na terra de Canaã. Vejamos os pontos da terceira parte. 1. O segundo censo, capítulo 26. Deixa eu ler para vocês aqui, lembrando que o primeiro censo foi feito no capítulo 1, no segundo ano da saída. Agora, esse segundo ano, eles já estão no ano 40º, portanto, nós já caminhamos, ainda que muito rapidamente, 38 anos já se passaram. Aquela geração de incrédulos ficou no deserto. Sobreviveu Josué, Calebe, suas respectivas famílias e os filhos daquela primeira geração. Vou dar um detalhe interessante para vocês aqui. Aqueles 12 espias ficaram 40 dias espiando a terra. E a punição foi a seguinte: para cada dia que vocês ficaram lá, vocês vão ficar 1 ano aqui no deserto. Então, totalizando aproximadamente 40 anos. Então, cerca de 38 anos depois, Moisés vai realizar um segundo censo. Isso está no capítulo 26. E percebam que a população diminuiu pouca coisa, aproximadamente 1.500, eu não fiz a conta exatamente, mas cerca de 1.500 pessoas a menos aproximadamente. Números 26, de 1 a 4. Passada a praga aqui é a do capítulo 25. Falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois, nas campinas de Moabe, onde eles estavam acampados, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Aí você vê 2 pontos, e aí começa a contagem. Começa-se de Rúben, o primogênito, no versículo 5, e aí você tem nesse capítulo a descrição do segundo censo. 2. O problema das 5 filhas de Zelofeade. Zelofeade morreu, ele não estava na revolta de Datã, Corá e Abirão, e ele não tinha filhos homens, apenas mulheres.
e essas 5 filhas de Zelofeade, que havia falecido, vão conversar com Moisés a respeito de herança, a respeito de casamento e etc. Isso está no capítulo 27, versículos 1 a 11. 3. A designação de Josué como sucessor de Moisés. 27, de 12 a 23. 4. Leis sobre ofertas e o calendário das festas especiais. Capítulos 28 e 29. 5. Leis a respeito dos votos. Capítulo 30. Aqui nós temos, por exemplo, se alguém fizer algum voto precipitado, há algumas cláusulas, algumas exceções, e esse voto pode ser desconsiderado. 6. A vingança contra os midianitas. Capítulo 31. 7. A divisão da terra para 2 tribos e meia na Transjordânia. Capítulo 32. O que acontece aqui nesse capítulo, irmãos, é que 2 tribos, eles eram criadores de gado, a terra era muito boa e eles queriam ficar do lado de cá do Jordão. Eles não queriam atravessar o Jordão para entrar finalmente em Canaã. Então você tem 2 tribos e meia que eles pedem para Moisés para ficar desse lado do Jordão e não atravessar o rio com eles. A tribo de Gade, Rúben e a metade da tribo de Manassés. Gade, Rúben e a meia tribo de Manassés. Moisés só aceita com uma condição: que eles acompanhem os seus irmãos nas jornadas, até que os seus inimigos sejam derrotados. Quando o povo estiver em paz, aí eles podem voltar para ficar do lado de cá do Jordão. Então, aqui você tem, o título inclusive é 2 tribos e meia desejam habitar na Transjordânia. 8. Um resumo das jornadas de Israel do Egito até as campinas de Moabe. Capítulo 33. Então, o capítulo também não é muito interessante, mas é curioso o registro fiel. Alguém estava anotando isso, muito provavelmente Moisés, jornada após jornada. Eles estavam nessa cidade, foram para essa cidade, mudaram de cidade. E eu não contei exatamente, mas eu acredito que tem cerca de 40 cidades, 40. Daria uma média de ficava 1 ano em cada cidade. A conta não é exatamente essa, porque o que media eles não era o tempo, mas era a nuvem, quando ela se mexia ou não. Mas pelo menos umas 40 localidades durante os 40 anos no deserto. 9. As fronteiras de Canaã, 34, de 1 a 15. 10. Os distribuidores da terra, 34, de 16 a 29. 11. As cidades para os levitas, 35, de 1 a 8. 12. As cidades de refúgio, 35, de 9 a 34. Essas cidades deveriam estar distribuídas entre o povo para abrigar o homicida, aquele que matou alguém involuntariamente. E se o vingador da família encontrasse esse homicida numa cidade de refúgio, ele não poderia ser morto. E a regra é a seguinte: ele ficaria preso até a morte do sumo sacerdote. Coitado, se o sumo sacerdote vivesse muitos anos, ele dependeria disso. Então ele matou alguém, não foi premeditado, se ele ficasse nessa cidade de refúgio, ele estaria protegido. O Goel, ou o vingador do sangue, não poderia matá-lo nesse caso, a menos que ele estivesse fora de uma dessas cidades de refúgio. 13. O casamento das 5 filhas de Zelofeade, capítulo 36. Lembram-se que lá atrás, agora há pouco nós citamos,
e elas foram procurar Moisés porque o pai dela morreu, o pai delas morreu. O pai não tinha nenhum filho homem e elas vão requerer aqui terras e maridos para se casarem. Então o livro termina falando sobre o casamento das 5 filhas de Zelofeade. Eu quero ler aqui para encerrar o nosso estudo. Números 36, de 10 a 13, e aqui nós encerramos. 36, 10. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. Agora veja o último versículo, o de número 13. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E aqui nós encerramos então o panorama bíblico do livro de Números. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que é muita coisa, mas você pode assistir, pode rever, pode pausar e ir anotando aí os tópicos que eu selecionei para vocês. É isso que eu queria falar para vocês sobre o livro de Números. Próximo estudo, na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar o livro de Deuteronômio. Mas isso é assunto para a nossa próxima semana. Por ora, eu quero orar com os irmãos nesse instante e assim nós encerraremos o estudo de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais um estudo bíblico, por mais um panorama bíblico, por mais um livro que estudamos da Tua Palavra, o livro de Números. Obrigado, Senhor, porque vimos o Senhor conduzindo o povo no deserto, providenciando maná, providenciando pão, providenciando codornizes, água que saía da rocha, providenciando todas as coisas para o povo. E mesmo assim eles foram ingratos, reclamões, murmuradores. Pedimos a graça de entendermos o livro e de não repetirmos os erros que esses homens, o que o povo de Israel cometeu no passado. Louvado seja o teu nome pelo estudo da tua palavra. Eu sei que é muita coisa, muita informação, 40 anos de história em 1 hora, mas nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Ajuda-nos para que possamos praticar o ensino da tua palavra que aprendemos nessa noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Obrigado por acompanhar o nosso estudo. Desejamos a você um bom restante de noite, um bom restante de semana. Fiquem todos na paz do Senhor.